Vamos então a essa mini aula sobre como encontrar saídas com a escrita terapêutica. Um tempo atrás eu fiz um post no Instagram sobre isso, e aí falei que gravaria um vídeo falando um pouco mais, detalhando um pouco mais o exercício que eu propus, e explicando um pouco sobre os pressupostos, né, desse exercício. Então, encontrar saídas pela escrita terapêutica. Saídas para quê? Para algum impasse, algum dilema, uma questão, algo que você não esteja conseguindo resolver. Muitas vezes esse tipo de questão toca em questões de mudança de vida, né? Devo ou não devo mudar de cidade? Devo ou não devo mudar de emprego? Devo ou não devo me separar? Enfim, questões que implicam mudanças são mais difíceis, às vezes, de a gente resolver. E muitas vezes o que acontece é a gente tentar resolver essas questões aplicando uma lógica, ou seja, usando a nossa razão, nossa mente racional, esse pensamento mais ordenado. Então a gente faz listas de prós e contras, a gente tenta colocar as coisas no papel e parece que a gente volta para o mesmo ponto de impasse em que a gente fica ali preso, parece que não encontra um caminho. Esse exercício e esse vídeo, enfim, não vão te dar uma resposta pronta, né? Não vão te dizer o que fazer, mas vão sim abrir possibilidades que talvez você não esteja vendo. Porque quando a gente começa a tentar encontrar uma saída por meio das mesmas ideias que a gente sempre tem, a gente também geralmente cai nos mesmos obstáculos. É muito comum alguém sugerir algo pra gente e de cara a gente já cortar, né? Então você diz: "Ah, não sei se eu mudo de trabalho". A pessoa fala: "Ai, muda, vai ser bom pra você". Você já corta aquilo porque na sua cabeça já tem uma ideia fixa, né, cristalizada de como o seu trabalho deve ser, ou do que é possível para você ou não, do que você é capaz e do que você não é capaz. E aí isso faz com que você já descarte as ideias antes mesmo de elas ganharem corpo, delas tomarem forma. E a gente faz isso também com as nossas próprias ideias. Aliás, muitas vezes a gente nem consegue chegar nessas ideias diferentes, nesses caminhos diferentes, porque a gente já parece que descarta antes mesmo delas aparecerem. No livro Mulheres que Correm com os Lobos, tem um capítulo, que é o capítulo 10, que é sobre criatividade. E nesse capítulo ela traz a imagem do rio, ela conta a história da Chorona, que é a história com que ela trabalha para pensar criações, criações envenenadas, enfim. Mas tem uma descrição que ela faz, que eu não sei de cabeça, eu já repeti tantas vezes que eu nem sei o quão próxima ela está do livro, não, mas que é muito interessante, que é o seguinte: a gente pensar na criatividade, a gente pensar na solução de problemas, nas ideias para projetos, enfim, tudo isso que envolve a nossa criação, mais ou menos assim. Imagina que você está na beira do rio, com uma saia longa, né, um vestidão ali, uma saia longa. E na corrente, né, desse rio ali, esse rio está correndo e vai passar um monte de coisa. Então, você vai ver ali pedregulhos, pedrinhas, sujeira, galho, né, enfim, folha seca. Vai ter um monte de coisa passando por ali. Se você quiser pegar um diamante, se você quiser pegar uma pedra preciosa, você vai ter que fazer assim com a sua saia e deixar tudo passar. E depois você filtra, tudo passar, tudo você vai segurar, né? Então você vai botar a sua saia, uma bacia, uma peneira, enfim, você bota ali na água e aquilo vai passando e tudo vai ficando na sua saia, na sua peneira, na sua bacia. Depois você olha e vê o que você pegou. E ali no que você pegou, vai ter um monte de coisa que você vai falar: bom, isso realmente não, isso realmente não. Mas isso aqui parece interessante. O que é essa cena? O que é essa imagem, né? É uma imagem que serve para a gente pensar no próprio processo criativo. Ninguém tem uma ideia genial de primeira, ou melhor, a gente não pode fazer generalizações dessa forma, né? Algumas pessoas têm ideias geniais de primeira, mas eu duvido, porque a gente precisa levantar um monte de hipóteses, a gente precisa levantar um monte de ideias para conseguir capturar alguma coisa que a gente considere um diamante, uma pedra preciosa, algo que vale a pena lapidar, algo que vale a pena levar para casa, né? Ficar com isso mais um tempo.
Muitas vezes a gente tem medo de deixar virem essas ideias, ou seja, de deixar passar tudo aquilo que está na corrente, tudo aquilo que está dentro de você, porque a gente não quer ser ridícula, porque a gente tem medo de ser julgada, por nós mesmas, inclusive, né? Porque a gente acha que certas coisas são besteira, são bobagens, são impossíveis. E certamente muitas coisas são impossíveis, mas a questão é, para você poder chegar aos caminhos que podem te apresentar as saídas novas, as soluções novas, as ideias novas para os seus velhos problemas, você precisa se permitir abrir este fluxo de pensamentos, de ideias, de imagens, para você entrar em contato com tudo isso que está em você e aí depois separar. Isso não, isso não, isso sim. Né? Quando a gente pensa só com a lógica, quando a gente não se permite pensar com as emoções, com as imagens que nos habitam, com ideias que pareçam de repente loucas, irracionais, impossíveis. Quando a gente pensa só com aquilo que a gente já sabe, eu já sei que está testado, que eu sei fazer, que dá certo, com que eu me sinto segura, com que eu estou confortável. Lá vem o gato. Espero que ele não pule aqui. A gente entra sempre no mesmo circuito, né? Então eu penso numa solução e essa solução ela parece que vem sempre com as mesmas roupinhas ali, né? Tudo muito parecido. E aí eu descarto porque nenhuma delas me serve, porque na verdade não é isso. Junto com isso vem, como eu já disse, as impossibilidades. Então, se por acaso alguma ideia nova que aparecer, parece que eu já descarto de cara, não, isso não pode, eu não sou capaz de fazer isso, não é possível, isso não é para mim, isso não é viável, não tem condição de eu fazer isso. Mas você precisa se permitir abrir essas portas, abrir essas possibilidades para que você encontre novos caminhos, novas saídas. Então tá, tudo começa com formular perguntas. Perguntas são chaves, né? É algo que a própria Clarissa Pinkola Estés do Mulheres que Correm com os Lobos traz em um outro capítulo do livro, em que ela trabalha a questão das perguntas. Perguntas são chaves e chaves abrem portas. Quanto melhor você formular as suas perguntas, melhor você vai fazer esse exercício. Então, você tem um incômodo, você tem uma questão, você tem um impasse. Pode ser que ele já venha, né, esse dilema, esse impasse, em forma de uma questão muito objetiva, do tipo, devo mudar de cidade ou não? Devo mudar de país ou não? Devo mudar meus filhos de escola ou não? Talvez venha dessa maneira. Ou como fazer para? Como fazer para encaixar essa atividade na minha rotina? Como fazer para, enfim, começar a estudar, né? Devo fazer uma nova faculdade ou não? Enfim, às vezes a sua questão ela já vai vir assim. Às vezes não, às vezes a tua questão ela tem um caráter de um certo incômodo, um mal-estar, que você até entende qual seja ali o tema de fundo, o tema geral, mas você não consegue transformar isso numa pergunta. Então, primeiro tenta transformar isso em perguntas. Isso que está te incomodando, isso que é o teu problema, isso que é a questão para a qual você não está encontrando saída, transforme em perguntas. Depois a gente vai fazer o exercício do e se. Então você tem ali perguntas, escolhe uma pergunta central, né? Pergunta central, se ela for aquela que eu disse agora, devo mudar de cidade ou não? Você vai começar a fazer o exercício do e se. Pensa na imagem da mulher com a saia longa ali na beira do rio, tá? Porque esse exercício e se é para você sair da lógica do que você já sabe que é possível e sair da lógica daquilo que você acredita, das crenças que você tem, das histórias cristalizadas que você tem a respeito de si mesmo. Porque essas histórias cristalizadas, essas crenças, essas saídas totalmente lógicas e racionais, elas vão te levar sempre para o mesmo circuito. E se você não está conseguindo achar saída aqui, você precisa deixar todas as ideias virem. E se lança uma hipótese, certo? Se. E se eu me levantasse daqui agora e tirasse o gato
de trás da câmera, porque eu tô com medo dele bater aqui. E se, né? E se eu vou lançar hipóteses? Ele me ouviu que ele saltou já. E se eu vou lançar hipóteses sobre o meu dilema? Então, pegando isso, devo mudar de São Paulo ou não? E se eu me mudasse para o interior? E se lá eu alugasse uma casa em vez de um apartamento, porque o custo de vida é menor? E se eu pegasse um cachorro lá? E se eu trabalhasse mais horas ao longo de 6 meses para juntar um dinheiro para então encontrar um lugar legal para morar? E se eu começasse a todo final de semana pegar um tempo para visitar uma cidadezinha e entender se eu tô afim de morar lá ou não? E se eu ligasse para minha amiga que mora no interior e perguntasse se eu posso passar o dia com ela e conversasse, descobrisse tudo sobre essa cidade? E se eu, entendeu? E aí você vai ouvir e o que você não deve fazer é já falar: ah, mas eu não tenho tempo para ir pro interior todo final de semana. Ah, mas é fácil falar em trabalhar mais horas durante 6 meses. Você sabe que eu não tenho tempo para fazer isso. Não é para você fazer isso, tá? E se? E se? E se eu começasse uma faculdade nova? E se eu começasse a aprender alemão? E se eu descobrisse se aquela escola de dança que tem aqui no bairro é legal ou não? E se eu, entende? É para você levantar tudo que vier. Não corta a ideia antes, deixa a ideia aparecer. Deixa a ideia aparecer inteira, porque o momento de descartar vai ser depois, não é agora. Agora você deixa vir mesmo as coisas que te pareçam mais absurdas. E se eu fosse fazer um intercâmbio na Noruega? Você vai falar: nossa, nada a ver, não tenho dinheiro para ir, tenho filho, não posso sair assim. Não é para você vir com com esses obstáculos. Os obstáculos são reais, eu sei disso. Mas esse exercício é para você abrir caminhos. E o que que acontece? O que que acontece? Sabe quando? Sabe quando você tá com vontade de comer um chocolate? Aí você abre o armário da sua casa e não tem chocolate. E aí você fala: bom, posso ir comprar um chocolate ou tenho aqui um leite condensado, vou fazer um brigadeiro. Às vezes o brigadeiro, ele pode ser tão bom, tão satisfatório e a melhor escolha para aquele momento do que sair para comprar chocolate que você está com preguiça, ou você está atrasada para entrar numa reunião, ou você, enfim, não dá para fazer aquilo. Você entende o que eu estou falando? Você consegue depois pegar o que que te chama a atenção nessa ideia para filtrar essa ideia com a sua realidade. Então, por exemplo, depois que você fez esse exercício, e se, você abriu um monte de porta, como se você tivesse aberto várias portas, né, na sua cabeça, ali no seu coração. Você vai ler essa lista ou esse exercício corrido que você fez, esse texto, e você vai observar como você se sente diante de cada uma dessas possibilidades. Essa observação, ela não é uma observação objetiva, ela é subjetiva sim. Então você vai sentir também como você reage. Leia em voz alta. E se eu for para a Noruega fazer o intercâmbio? Não mexeu comigo. Não me disse nada. Não me tocou. Tá, eu tive essa ideia, mas ela não conversou comigo. E se eu fizesse outra faculdade? Aí já me tocou. Aí eu sinto que no meu corpo alguma coisa acorda. No seu corpo. Leia em voz alta e veja como seu corpo reage a isso. Se te dá uma sensação de expansão, se te dá uma sensação de contração, de tensão, do tipo, cara, não quero ir por aí. Ou se é meio neutro, tanto faz, aquilo não se comunica com você. Você vai pegar as ideias que mais mexeram com você e observá-las. Agora você vai fazer um trabalho de detetive, né? Você vai ver o que elas têm em comum, né? Você vai ver qual tipo de que maneira elas te afetaram, né? Você escolheu essas ideias, você achou que elas mexeram mais com você, de que maneira elas te afetaram? Te deram sensação de alegria, de esperança, empolgação, sensação de expansão, o que que elas
seu coração bateu mais rápido, o que aconteceu? Aí você vai olhar para essas ideias e vai começar a passar o filtro. E você vai pensar assim, bom, não dá para eu fazer isso agora. Às vezes dá, viu? Às vezes você vai descobrir que dá. Mas supondo que não dê, supondo que você tenha tido uma ideia que realmente está muito distante, o que está mais próximo hoje, ou o que seria um caminho para chegar até lá? Aí você começa a traçar outras rotas em torno dessa ideia que você escolheu. A questão principal é esse é o exercício, tá? O exercício é esse. E aí, com isso, você vai levantar um monte de hipóteses, e essas hipóteses vão te levar para algum caminho novo. Você vai arejar a sua cabeça. Porque a sua cabeça é como se fosse uma, né? Muitas vezes, com determinadas questões que a gente tem, é como se a gente visitasse sempre a mesma vitrine da mesma loja, que não muda a coleção. Então, você tem sempre aquelas mesmas roupas expostas, né? Você já decorou a ordem, você já decorou o que está lá. Parece que não vem nada novo. Para vir alguma coisa nova, formule as perguntas e levante quantas ideias você puder. Se tiver alguma imagem no meio do caminho, anota a imagem. Que imagem foi essa, né? É, então você vai arejar aí a sua cabeça, você vai tirar essas roupas que estão sempre expostas na vitrine e trazer roupas novas, né? Uma outra coleção, outras coisas ali, de repente um acessório, enfim, vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? A questão é a seguinte: quando a gente fica presa num impasse, geralmente é porque a gente está vendo só as mesmas soluções. Tem situações na vida que são situações limite para as quais não tem solução boa, para as quais a gente vai ter uma solução menos ruim. E tudo bem, também é um caminho possível para situações mais difíceis, mais angustiantes. Mas o que acontece muitas vezes é que a gente preenche, nosso cérebro faz isso e eu diria até nossa inclinação ficcional faz isso, sempre usando os mesmos elementos. Então, quando a gente tem algo que está incompleto, e você sabe disso, se eu te mostrar aqui um bonequinho desenhado pela metade, a sua cabeça já vai completar a outra metade do bonequinho como uma figura humana, né? Porque você tem esse repertório, você tem esse script, você tem esse desenho. Isso é bom. Quantas vezes, né, as ilusões de ótica elas não funcionam justamente por causa disso? Alguém te mostra um fragmento ou algo que sugere alguma coisa e a sua cabeça completa o desenho. A gente faz isso com as nossas histórias também. Então, muitas vezes, este caminho que você está olhando, para o qual você está olhando e para o qual você não vê saída, pode ser que ele seja só um caminho que você está preenchendo sempre da mesma forma. Quer dizer, você tem ali uma coleção de scripts para usar e você fica acessando esses mesmos scripts e contando a mesma história inúmeras vezes. Então, você formular novas perguntas, ou perguntas mais específicas, ou perguntas mais diferentes em torno das suas questões, é um primeiro levantamento de você poder olhar para isso de outra maneira. E depois trazer o exercício das hipóteses, dos e se, para você poder sair dessa mente racional e dessas narrativas que já estão prontas sobre si mesmo, sobre a sua vida, sobre como as coisas devem ser, sobre como as coisas funcionam, sobre o que é possível para você e o que não é possível, tá? Então a gente está querendo desmanchar essas ideias tão fixas, tão congeladas e abrir outros caminhos, colocar um pouquinho de calor, colocar um pouquinho de fogo nessas ideias. O e se funciona, o como se também funciona, por quê? Porque tira a gente, né, desse campo mais realista, né? Então a gente se permite pensar, se permite sonhar mais quando a gente lança a frase, formula nossas frases em formato de hipóteses. Então é por isso que o exercício ele é e se, mas esses e se's todos, né? E se, né? E se, esses e se's todos, e se eu fosse, e se eu fizesse, e se eu pudesse, em algum momento depois que você filtra, eles podem se transformar em caminhos mais assertivos, do tipo
entendi. Então eu vou tentar fazer isso, agora eu farei isso, agora eu vou por aqui. Então, um primeiro movimento para você conseguir começar a enxergar saídas que você não está enxergando pode ser esse exercício de escrita terapêutica. E você pode voltar a essa lista algumas vezes e você pode inclusive ir diminuindo essa lista, né, dos e se o seu intuito for de fato escolher ali alguma coisa para colocar em prática, para tentar trazer um pouco para o corpo a corpo com a vida, tá? Porque só o exercício de escrita, ele dá conta de abrir as portas. Aí, se você quiser, de fato, incorporar uma possibilidade na sua vida, você vai ter um outro processo para fazer depois. Mas é isso, tá? Queria então trazer de uma forma um pouco mais explicada esse exercício de encontrar saídas pela escrita terapêutica. A gente pode recorrer ao sonho, à imaginação, a vários outros elementos para sair um pouco da rigidez, né, desses modelos de pensamento a que a gente recorre tantas vezes. Mas hoje eu trouxe só esse exercício e espero que vocês tenham gostado.